para aqueles que, obviamente, estão mais adentro da leitura bíblica e compreendem, né, como estão a par dos apelos que foram direcionados da parte dos apóstolos à igreja da época, a preocupação de todos lá se destinava a um parecer geral, né? A igreja se perdia, ela aos poucos abandonava o evangelho do Senhor por causa dessas influências filosóficas, e os apóstolos e registros escritos deixam claro isso para nós. Eles passam a ter esse posicionamento apologético em defesa da integridade da obra do Senhor, como também da confissão da igreja. Então, há muita coisa a se falar disso, né? Desses apelos, dessa defesa, dessa dedicação deles na época em lutar contra essas correntes de influência filosófica e teologia liberal, que obviamente nos nossos dias não é diferente. Bom, a questão é que João ele entra no mérito aqui de que existe uma identidade de adoração a Deus e é verdadeira. E o que ele está trabalhando com a igreja aí é que essa identidade de adoração que Deus pede à humanidade para reconhecer vem de uma providência dele. O que quer dizer? Não está no homem e não sai do homem. Vem diretamente dele. Então há uma ciência ali que testemunha a ação de Deus de prover base de salvação, ou isso, Salvador, que ele quer a atenção da humanidade e inclusive quer isso, que não se misture com qualquer tipo de religião, porque é único, tá? Está num nível maior, acima dos pensamentos, porque foi Deus ali em integridade e verdade. Então essa identidade de adoração a Deus, que corresponde a uma providência de Deus, e por isso é verdadeiro, João entra no mérito aqui. E é isso que eu vou trabalhar com os amados irmãos a pedido do meu Senhor, porque há detalhes aqui, que o pastor eu vou, obviamente, trabalhar com a igreja, que vão deixar claro essa diferenciação, esse contraste com a religião e o evangelho que eu venho tão insistentemente deixando aqui nesse púlpito esse apelo. Tá? O que, na verdade, precisa ser entendido sobre a obediência também. Porque quando a gente se prontifica a obedecer alguma coisa desse livro sagrado, o entendimento é que não se trata de uma palavra, de um conceito, de um pensamento religioso, mas se trata da verdade encarnada. Por isso a obediência é necessária, porque ele desceu e falou. Então nós não nos direcionamos a obedecer o que é de valor. Nós nos destinamos e nos dedicamos a obedecer o que está comprovado nele. E a ciência é ele. A fé ali é a ciência de Deus e da sua autorrevelação. E eu venho deixando claro aqui de púlpito, aqui em pregações que o Senhor me usou, o que na verdade fundamenta ou dá razão à nossa confissão. E sabemos que nós temos algo para comprovar de Deus, e isso, como também razões suficientes para obedecer. Então, assim como para a obediência, para a adoração, existe uma identidade indicada diretamente por Deus. E volto a dizer, não cabe o homem escolher. Deus já elegeu essa identidade de pessoa e obra. Então, existem alguns detalhes que o pastor eu vou levantar aqui, inclusive essa preocupação de João na época, de dizer da igreja se afastar dos ídolos e entender o que ele quis dizer com isso também, dentro desse apelo. Bom, então no versículo 20, que o pastor lê com os irmãos, ele começa a trabalhar exatamente a seguinte expressão, ou frase, né? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Amém? Quando ele fala o Filho de Deus é vindo, e diz, há entendimento para reconhecê-lo, o verdadeiro, e o Cristo é Jesus, ele entra exatamente nesse mérito messiânico, do que temos para falar sobre isso. Porque entendimento qual é? Que aquele a quem Deus avisou que viria, se ele cumprir o
que Deus havia predito sobre ele, e isso for reconhecido e comprovado, ele deve ser adorado. Se não há reconhecimento e comprovação nele e na sua obra, ele não merece adoração. Quando a gente fala do caráter messiânico, nós falamos dessa indicação, dessa eleição. Quando Deus destina salvação para a humanidade, ou isso, Salvador, de uma providência dele, e ele se preocupa em descrever isso antecipado antes de se cumprir, para deixar claro que tudo aquilo que foi dito e falado sobre o Messias, se não for comprovado e reconhecido esse cumprimento, ninguém merece qualquer tipo de adoração. Ou seja, Deus passa a não ter uma identidade aqui entre os homens. Messiânica. Tá? Então, qual foi a primeira expressão que João ele usou para essa questão, para esta preocupação da igreja realmente compreender e entender isso? Por que crer em alguma coisa que na verdade eu não conheço, ou não conheci, não vejo, não testemunhei, mas escuto falar dele? É mais ou menos isso, Jesus, tá? Por que crer? Porque se for partir exatamente dessa lógica, de que a fé é sua, e não isso, de um acontecimento fora de você que Deus proveu, mas se a fé começa em você, e na tua necessidade, e na tua experiência religiosa, é óbvio, você vai traçar esses aspectos, né, de escolher ou isso, ou formular a tua religião. Mas como o pastor disse aqui, a ciência começa dele, não em nós. Ele provê, ele indica, ele elege e dá descrições. Então existe um caminho de pesquisa e de conhecimento que é necessário o homem ir em busca para ter esse conhecimento real, verdadeiro, daquilo que Deus pede ou exige do homem, do que diz respeito à sua autorrevelação. Então, pastor, eu queria pedir aos irmãos já para adiantar para mim o texto de João 10:30, já vou ler esse texto. Então João ele entra na questão do entendimento, né? Ele pede à igreja entendimento. E o que ele deixa claro aí? Que quando nós falamos de entendimento, nós falamos disso, de uma análise. E ele pede à igreja, obviamente todos já tinham sido trabalhados nisso, a compreensão destes levantamentos de informações aonde ali se prevê a vinda do Messias. Tudo isso está no Antigo Testamento. Essas descrições de atributos, de referências e exigências ministeriais estão ali dentro do Antigo Testamento. E aí eu já vou explicar para os irmãos a importância disso aqui também. E ele pede à igreja a análise desses escritos e a dedicação e o aprofundamento daquilo que está sendo relatado ali, porque existe um padrão de Messias ali, que Deus se prontificou, se preocupou em desvendar de maneira prévia e pela boca de homens que ele inspirou e usou, que João está deixando claro o quê? Que o início e a trajetória desse reconhecimento de quem será o Salvador do mundo está ali, nos escritos e nos anunciamentos feitos por Deus antes do cumprimento. Então, o Antigo Testamento, o que é para nós? É a trajetória histórica disso, aonde Deus se prontificou em desvendar, em revelar todas essas informações. E por que Israel? Né? E por que o povo judeu? A ideia é essa. Porque ali se concentram, da parte de Deus, essas manifestações e essas revelações. Mas por que não em outros lugares? Porque ele escolheu ali. E ali ele se autocomprovou, ou se autorrevelou. E ali se registra exatamente o quê? Essas ações de providência de informação e descrição, pela boca e pela vida e obra de homens que ele escolheu e inspirou. Quando João ele entra nesse mérito, né, da questão de buscar a análise dessas passagens messiânicas, o que ele está querendo dizer para a igreja? Você já foi fazer isso? Já se preocupou
em procurar saber quais são essas informações? Em entender e compreender o que está escrito ali e dito ali? E por que essa necessidade de análise? Porque aquilo que está dito e falado por aqueles homens, se não for verdade, não vai se cumprir. E se são verdades da parte de Deus ditas por Deus naqueles homens, ainda vem outro e cumpre tudo isso. Por isso a junção do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Porque de uma parte está o anunciamento, da outra parte está o cumprimento. Então nesses relatos proféticos está ali a dedicação de Deus de gerar esse padrão de identidade para o Messias. E dar a Israel, como também ao mundo, isso, as descrições, como também a compreensão de quem seria ele. O ponto inicial, básico, para quem diz aceitar Jesus, ou ter recebido Jesus, é conhecer ele aqui, antes dele se encarnar e antes dele se fazer Jesus. Eu digo Cristo, né? Ponto inicial de formação e consagração de fé. Todos aqueles que dizem professar o nome de Jesus e serem crentes nele precisam ter essas informações trabalhadas na sua busca, no seu reconhecimento, no seu trabalho de fé. Ah, mas pastor, mas se a pessoa não tem essa capacidade, ou a igreja não se preocupou em formar ela, qual o problema? Ela não tem fé. Como que ela vai conseguir reconhecer Jesus como único Senhor e Salvador se ela não tem a informação ou o conhecimento daquilo que foi predito por Deus? Porque não se trata de Jesus, se trata daquele a quem Deus elegeu. Eu nem cheguei nele ainda. O que tem que deixar claro os escritos? Que o verdadeiro vai cumprir. Que o verdadeiro, ele vai testemunhar a capacidade. Então, como se eu deixasse claro uma coisa para vocês aqui. Não é obrigação e dever agora na pesquisa, na dedicação do aprofundamento, reconhecer, aceitar Jesus, mas saber se é ele e se ele leva a identidade disso. Por quê? Porque as exigências ele precisa cumprir e obedecer. Então não há como se formar uma base de confissão a respeito de Jesus se não houver informação. Se não houver aprofundamento dessas identidades, dessas descrições, desses atributos que na verdade foram trabalhados diretamente por Deus antes da existência histórica de Jesus. Se você nunca fez isso na tua vida, eu questiono a tua fé. Eu questiono o fato de você se dizer cristão. Porque você não vai entender o Novo Testamento, nem Evangelho, se você também não entender o Antigo. Se você também não tiver compreensão e entendimento do que está no Antigo Testamento, porque as duas alianças, elas se correlacionam, elas se conversam. De um lado a preparação, do outro o cumprimento, de um lado os anunciamentos, do outro a encarnação e o cumprimento. É assim que funciona. Daí quando nós falamos de aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, nós já estamos em fase de reconhecimento. Por quê? Porque entendimento nós já temos. E muito simples. Porque Jesus não deveria ser um kit de bênção para ninguém. Ele deveria ser a identidade do cumprimento. Ele deveria ser isso para você, aquele que veio e provou. Não o kit da bênção. Entendeu? Porque foi assim como muitos aceitaram Jesus. Com a melhoria, com a expectativa de melhoria e da melhor vida. Eu questiono que você é salvo, que você é cristão, que você é crente, pô. Porque você não tem um trabalho de entendimento e compreensão do que é messianismo ou isso, do que é ser messiânico. Porque ser messiânico aqui é aquele que comprova ser o eleito de Deus. E o indicado a representar exatamente ser o quê? A cabeça redentiva da humanidade. A sua obra e a sua pessoa como preço de redenção. Então, muitos de vocês aqui dentro desse ministério já tiveram esse trabalho. Passaram por seminário, a gente te ensinou isso, te levou
um pouco desse conhecimento. Agora, se isso foi importante para você, para te formar cristão, amém. Se não foi, isso é um problema teu. A gente faz, a gente cumpre o papel aqui, né, do serviço, do ofício, que o Senhor pediu uma igreja como essa aqui. Eu só quero registrar e dar essa observação, que eu não poderia aqui, como dirigente de um ministério cristão, um dirigente de uma igreja do Senhor Jesus, batizar pessoas que eu não tenho certeza realmente de que elas têm esse entendimento, essa compreensão do que é ser messiânico ou isso, do que seria o Messias. Não há possibilidade de consagrar essas pessoas sem que elas tenham esse entendimento. Por isso que a primeira coisa que João, ele registra aí, né, é a busca desse entendimento e desse reconhecimento do que é verdadeiro. Porque essa proposta não pode ser dada do homem, não pode sair do homem, não pode sair de uma época, de uma cultura, de uma ideia. Isso tem que ser providência divina. Entendeu? A providência tem que ser Deus. E aquele que vai cumprir o propósito da salvação da humanidade tem que ser um indicado dele. E existe essa preocupação no Antigo Testamento, dele já antecipar a humanidade, como também a Israel, a informação de quem seria. E os detalhes dos seus atributos, como também referências e exigências ministeriais. Para deixar claro que quando ele vier, quando ele cumprir e provar isso, ele tem a adoração. Ele é o objeto da adoração e do culto. A quem temos que nos reportar e nos sujeitar, porque ele tem o mérito disso. Amém, Jesus? A igreja entendeu o que eu estou falando aqui? Amém. Então, quando há entendimento da questão messiânica, aí vem o ponto que ele usa a palavra do que é verdadeiro, né? Porque ao mesmo tempo que ele entra naquela indicação da compreensão desse padrão de quem será o Messias, ele fala também da questão do reconhecimento. O que seria o reconhecimento? Buscar a identidade